Então, olha só, desse lado aqui ele está levemente apoiado, desse lado ele está fixo. Então, eu represento a minha reação de apoio assim, e aqui a minha reação de apoio assim, porque ele está solto. Muito bem. Aqui eu tenho uma força chegando inclinada a 67 graus com 1950 newton, e tem um momento aqui de 1200 newton, tá? Muito bem. Primeira coisa que nós vamos fazer é a gente poder... Deixa eu levar um pouquinho para cima esse desenho aqui, porque eu vou precisar um pouquinho de espaço aqui na minha lousa. Não fica difícil, né? Aqui é o meu ponto B. E aí eu tenho a minha relação de... assim. E aqui... ok. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que fazer no desenho é apresentar as reações, tá? Bom, notem que essa força aqui, quando eu fizer uma decomposição dela para Y, ela vai empurrar quem? O eixo para baixo. Quando ela empurra o eixo para baixo, eu automaticamente vou ter uma reação de B na componente Y, tá certo? Muito bem. Aí o que acontece? Quando eu pego essa mesma força e faço a decomposição dela para X, ela empurra a força, empurra o conjunto para lá, ó, naquela direção. Se eu empurro naquela direção, para lá, eu tenho uma reação para cá. Na onde? Representada aqui, ó. Ela é uma reação de BX, tá? Essa reação é contrária dessa. E essa reação é contrária dessa. Então, de novo, essa reação é contrária dessa quando eu faço a decomposição em X. Essa reação é contrária dessa quando eu faço a decomposição em Y. E aí, nesse ponto aqui, notem que existe o quê? Uma área de contato, né? Essa área de contato, ela precisa ficar perpendicular. Lembra que eu falei para vocês? Lá atrás, perpendicular. Então, eu vou chamar isso de reação A, tá? Por enquanto, deixa ela como reação A. Aqui ela é perpendicular, tá? Muito bem. Então, olha só. Esse ângulo aqui já foi dado no desenho. Aqui vale 60 graus. Muito bem. Então, olha só. Como é que vai ficar essa história toda agora? Notem o seguinte. Eu tenho esse momento que eu conheço. Maravilha. Eu tenho essa força, que é essa carga, que eu conheço. Perfeito. Mas eu não conheço a reação em Bx, não conheço a reação By e não conheço a reação em A. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte. Descobrir essa e essa incógnita. Tá? Então, olha só. As equações que a gente conhece são essas aqui, ó. Somatória de força igual a zero e somatória de momento igual a zero. São as equações que a gente conhece. Somatória de força e somatória de momento. Lembrando que força, ela está nas componentes x, y e z. Somatória de momento também está na componente x, y e z. Tá? Não pode esquecer disso. Muito bem. Então, olha só. Qual das equações eu vou pegar para mim começar a montar o meu esquema? Se eu pegar, por exemplo, vamos lá. Somatório de f de x, vamos ver o que acontece? Viro para a direita, positivo igual a zero. Muito bem, tem que pegar todas as componentes que pertencem a x. Essa componente, ela tem uma fatia em x. Quanto que é a fatia em x? É a força. Eu vou pôr o valor dela, né? 1950 vezes, para mim trazer ela para x, cosseno de 67 graus. Só que ela é, o x, para mim, positivo, é para a direita, ó. Positivo de x, aqui é x, né? X, positivo. E y, positivo.
Então, essa força em x, ela é negativa. Então, o que eu tenho que fazer? Vou colocar um sinalzinho de menos aqui. Olhando aqui embaixo, eu tenho uma reação de Px positiva. Então, é mais RBx, tá? Aí, esse momento não entra na componente x, porque o momento pertence ao momento, e não à componente xy, de somatória de força. Esse momento, ele entra no momento. Muito bem. Aí, eu tenho uma outra reação aqui. Essa reação, gente, ela também tem uma reação chamada de RAY e também tem uma componente chamada de RAX, tá? Muito bem, então essa RAX pertence a X e ela é positiva. Então, mais RAX. Acabou, igual a zero. Olha só quantas componentes eu tenho aqui que eu não conheço nessa equação. Eu tenho uma, duas. Aí fica difícil, né? De resolver. Então, o que eu vou fazer? A somatória de força em x não dá para resolver ainda. Então, eu vou tentar pegar uma outra equação aqui da que eu conheço. Eu vou pegar o momento. Tá? Vou pegar o momento para ver se a gente consegue resolver esse problema. Porque se eu aplicar a somatória de y, eu vou ter uma RY que é uma incógnita e uma RBY que é outra incógnita. Duas incógnitas em y. Então, não dá também. Tá? Vamos tentar outra equação. Vamos tentar outra. Vamos tentar essa daqui, ó. Vamos dizer o seguinte. Somatória de momento girando no sentido anti-horário é positivo igual a zero. Certo? Por que é igual a zero mesmo? É igual a zero porque eu estou aplicando o que? A equação de equilíbrio num corpo rígido. Né? Que é o que nós começamos a falar agora no capítulo 5. Muito bem. Eu só tenho dois lugares para aplicar o momento. Eu posso aplicar o momento no ponto A ou eu posso aplicar o momento no ponto B. Como fazer essa escolha? Simples. Eu vejo quem se move e quem não se move. Quem não se move é o ponto A e tem duas incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o momento aqui, no ponto B. E vou chamar de momento em B. Certo? Por que eu aplico no ponto B? Porque RBX está em cima do eixo. RBX, RBY está em cima do eixo. Então, como a distância é zero, se a distância é zero, o que acontece? Se é zero, força vezes distância, zero. Então, eu anulo essas duas incógnitas aqui. Tá? Muito bem. Então, vamos começar a montar nosso momento e avisar que o momento aqui é no ponto B de bola. Então, o que eu vou fazer? O momento gira no sentido anti-horário. Vou subindo aqui, eu vejo que tem uma força, ó. E essa força está no mesmo sentido do giro do momento. Então, ela é positiva, mais 1950, só que ela precisa virar para o eixo Y. Para ela vir para Y, é cosseno de 67, vezes cosseno de 67 graus. Tá? Esse momento aqui, notem que ele está girando no sentido anti-horário, no mesmo lado que B. Então, esse momento, ele é positivo. Então, é mais 1.200 Newton vezes metro. Tá? Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou olhar agora o ponto A. O ponto A tem 3,6 metros de distância. Tá? 3,6 metros de distância. Só que eu preciso achar quem? O valor de a distância de RA, que eu não achei, né? Faltou a distância de RA. Porque RA precisa ficar perpendicular. Deixa eu dar uma olhada aqui no desenho.
eu vou ter que achar essa distância aqui, ó, daqui até o ponto B. Então essa distância aqui, eu vou ter que fazer trigonometria aqui. Caramba. Quanto que é 3.600, né? Então eu tenho, deixa eu ver aqui, 3.600 e do lado 0.9, 0,9. Tá. Então ok. Deixa eu voltar na tela. Aqui eu tenho 3.600 de comprimento, 0.9. Preciso saber qual é essa distância aqui, ó. Aqui ficou fácil, né? Vou chamar isso de hipotenusa. Então essa hipotenusa, ela vale 3.6 ao quadrado mais 0.9 ao quadrado. Tira a raiz, 3.71. Então aqui é 3,71 metros, que é a distância do ponto A até o ponto B. Então como que eu vou fazer? Eu vou pegar RA, que é negativo, menos RA, vezes a distância que deu 3,71. 3,71. Acabou agora a somatória aqui. O que eu faço? Igualo isso a zero. Então, notem que esse cara aqui está negativo, ó. Eu preciso jogar ele para lá, vai ficar positivo. Então vai ser RA é igual 1950 cosseno de 67, deixa eu ver quanto que vai dar ali. 1950 vezes 761. Então aqui, ó, esse valor aqui. Oi? Esse 1.200 não tinha que multiplicar por 2 ou não? Não, porque aqui já foi multiplicado, é Newton vezes metro. Ah, entendi. Isso, é Newton vezes metro. Então já é um momento que já foi produzido anteriormente, entende? Eu não tinha visto isso. Deu, aqui, esse resultado deu 761 mais 1.200, certo? Que é esse daqui, dividido por 3,71. 3,71. Então isso, gente, o RA vai ser 761 mais 1.200 dividido por 3,71. 528. Deu 528. Aqui é Newton, tá? Porque isso daqui é uma carga. Então, esse RA aqui, ó, nós já descobrimos quanto ele vale. Esse RA, 528. 528 Newton. Muito bem. Então, olha só. Isso daqui nós já descobrimos. Maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu apliquei o momento em B e consegui descobrir quanto vale o valor de RA. Então, eu não preciso aplicar o momento em A mais agora. Eu vou pela outra somatória, pela somatória de força. Que agora vai dar certo. Quer ver? Olha só que coisa legal. Bom, somatória de força em x positivo para a direita, certo? Igual a zero. Essa é a minha equação de equilíbrio. Tá? Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Em x, eu tenho aqui, ó, positivo RBX, então tenho RBX, certo? Menos, aqui em cima, 1950 menos 1950 vezes cosseno de 67. O momento não entra em x, porque o momento pertence a essa equação, a equação do momento.
Aí eu tenho aqui, ó, o RA e eu preciso levar ele para X. Então, o que eu vou fazer? O RA, ele é positivo. RA, o RA meu vale 528, já vou colocar o valor dele, 528 vezes. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso levar o meu RA para X, tá? Preciso levar ele para X. Então, quanto vale esse ângulo aqui de RA? Quanto vale esse ângulo de RA? Esse ângulo aqui é o mesmo daqui de baixo. Alternos e internos. Aqui é 60, aqui é 60 também. Então, vezes cosseno de 60 graus. Agora, acabou. Em X não tem mais nada. Se não tem mais nada, igual a zero. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, vamos lá. RBX menos. Vou fazer essa multiplicação primeiro. Isso daí vai ser cosseno de 67 vezes 1950. 761. 761 menos 761 mais 528 cosseno de 60. Vamos lá. Cosseno de 60 vezes 528. 264. Mais 264. Igual a zero. Igual a zero. Isso daqui, ó, vai ser RBX menos 761 mais 264. Vai dar menos 497. 497. Tudo isso é igual a zero. Então, RBX, esse sinal é negativo, joga para lá positivo. 497 é reação? Reação é Newton. Então, o nosso RBX, nós já descobrimos. Ó, descobrimos o valor de RA, descobrimos o valor de RBX. Se eu quiser saber o valor de RX, é só multiplicar 528 por 160. Eu já sei quanto vale lá, né? Muito bem. Então, o RBY meu, o RBY, o X, né? Aqui é o Y. Nós achamos X. RBX é igual a 497. 497 Newton. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar o valor de RBY, porque eu achei esse. Falta achar esse. Se eu usei a equação de x para achar bx, eu vou usar a equação de y para achar by, tá? E vamos ver como é que vai ficar isso. Então, vamos lá. Preciso achar by. By é essa equação, somatória de força em y para cima, positivo, igual a zero. Tenho que pegar todas as forças que pertencem à componente y. Quem pertence a y? RBY pertence a y. Então, RBY. Essa força, ela passa em y. Só que quando eu levo ela fazendo a decomposição vetorial em y, ela fica negativa. Então, é menos 1950 vezes seno de 67. Seno de 67 graus. Momento não entra em x, porque momento pertence à somatória do momento. Mas o RAY entra em x. Mas quem é RAY? RAY é 528 e ele está para cima, né? Se ele está para cima é mais. Então é 528 vezes. Se aqui é 60, aqui é 30. Então eu posso fazer cosseno de 30 ou seno de 60, tanto faz. Eu vou usar seno. Seno de 60, porque 60 é aqui em cima. Então aqui dentro é seno de 60 graus. Acabou a somatória em y. Se acabou, é igual a zero. Tá? Agora o que eu vou fazer?
BY. Vou primeiro resolver isso daqui e depois isso, ó. Então vamos lá. Seno de 67, seno de 67 vezes 1950. 1794. Então é menos 1794. Mais, agora eu vou resolver esse lado, seno de 60. Então vai ficar seno de 60 vezes 528. 457. Mais 457. Tudo isso é igual a zero. Primeiro eu vou resolver aqui, ó. E menos isso mais isso. Então vai ficar RBY é igual. Então vai ser 1794 menos 457. Dá menos 1337. Menos 1337. Igual a zero. Então, olha só, para mim saber quanto vale esse valor da reação, eu pego esse número e jogo para lá. Então vai ficar RBY é igual a mais 1337 Newton. Tá aí, gente. RBY é igual a 1337 Newton. Olha só, parecia um exercício tão complicado de fazer, mas a gente conseguiu resolver. Por que nós conseguimos resolver? Porque o que nos ajudou foi isso. Ó, quem tem prática, só bater o olho no exercício já começa a fazer. Mas quem não tem prática, faça o diagrama de corpo livre, para te ajudar. Porque isso daqui facilita muito a nossa visão, né? A gente tem uma visão ampla do desenho, a gente sabe... a gente conhece todas as forças que estão atuando sobre o meu objeto, né? Ou sobre a minha massa, ou sobre o corpo, que é o caso do capítulo 5. Então, olha só, quando nós pegamos o desenho, que é esse daqui, ó, nós pegamos o desenho, que é esse daqui, a gente não enxergava as forças estavam escondidas. Aí, o que nós fizemos? A partir desse momento, nós apresentamos o diagrama de corpo livre nessas condições, que aí as cargas que estavam escondidas, elas começaram a surgir. E aí foi aonde que nós conseguimos resolver o exercício, tá? Então o diagrama de corpo livre, gente, ele é extremamente importante, tem que fazer, tá? Se não fizer, vai ter dificuldade. E aí, daqui a alguns anos, sei lá, quando vocês se formarem, que vocês tiverem lá seus 40, 50, 60 anos, que aí vocês não tem nada que fazer em casa, que nem eu, fica aí fazendo exercício para treinar um pouco, para a mente ficar sempre dinâmica, para a gente ficar sempre trabalhando, né? Bom, gente, então é isso aí. Esse exercício foi isso. Bom, então agora vamos dar uma olhada no próximo aqui, né? Vamos ver o que será isso. O próximo exercício. Ó, eu acho, na minha opinião, que vocês não estão prontos ainda para resolver um exercício completo desse, tá? Porque ele tem muitas incógnitas. Vamos fazer o seguinte. Vamos apenas apresentar o diagrama de corpo livre desse caminhão. Note o seguinte, olha só. Esse caminhão, ele está dizendo que tem uma carga de 25 kN. Isso vale... isso tem uma que, se eu pegar 25 kN e dividir por 10, eu vou ter 2,5 toneladas de carga aí, né? Então pode ser pó de serra, por exemplo, né? Porque é leve. Se fosse areia não dá. Bom, aí, gente, é o seguinte. Vamos desenhar o diagrama de corpo livre de tudo que está acontecendo aqui nesse caminhão. Notem que essa caçamba está carregada com uma carga de 25 kN
E tudo aqui está fazendo força. Olha só. Tá vendo essa letrinha G? Aqui, ó. Isso daqui significa que é o centro da carga. Centro de massa da carga. Ou seja, é o centro de gravidade da caçamba. Então, isso daqui tem um vetor apontado para baixo. Tá? E aí a gente vai colocar as reações no ponto A, que está aqui atrás, nesse ponto do basculante. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A gente vai colocar a reação no ponto B, de bola, e a reação no ponto C e nas rodas. Porque tudo aqui está reagindo em função do quê? Da carga da caçamba. Então nós vamos ter que botar a reação para todo mundo aí. Ó. Todo mundo que está reagindo, nós vamos ter que botar a reação. Se eu fosse olhar o motorista lá dentro, eu tinha a reação do banco do assento, né? Porque se o homem pesar, por exemplo, 80 quilos, o que vai acontecer? O peso dele sobre o banco cria uma reação contrária, que é a terceira lei de Newton, do assento do banco. Por isso que o banco tem que ter espuma ou mola, né? Para poder ficar macio. Porque se a gente sentar numa tábua, por exemplo, a gente não sente aquele macio da espuma e aí acaba se machucando, né? Então é isso daí. Então olha só. Eu vou deixar aberto esse desenho e eu vou montar o esqueminha dele aqui na lousa, porque eu preciso ver aí as posições dos ângulos, né? Muito bem. Então, olha só. Vocês vão ficar bom nisso ainda, gente. Vamos ver. Vocês vão ficar ótimos. Ai, ai. Entrou pouca gente hoje. O que será que está acontecendo com a garotada aí? Só 12? Tem muito mais que isso, né? Ó, então vamos lá. Caçamba. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, gente, deixa eu colocar a tela aqui da imagem, né? Ok. Bom, então olha só. Essa é a minha caçambinha, né? O que eu fiz aí? Eu fiz aí Vocês sabem que, por exemplo, desenhar um diagrama de corpo livre de uma caçamba é meio complicadinho. Mas isso daqui já ajuda. Então esse é o diagrama de corpo livre.
Muito bem. A caçamba, ela tem uma carga, né? Essa carga, como eu falei para vocês, ela está localizada no centro da caçamba e puxa todo o conjunto para baixo, ó. Tá? Essa é a carga de quem? Da minha força-peso. Por que força-peso? Porque a caçamba está carregada, tá? Aí o que acontece? Aqui embaixo eu tenho o ponto A, tá certo? Essa força-peso faz o meu ponto A reagir para cima. Então aqui, ó, eu vou ter uma reação AY. Lembrando, né, que as minhas coordenadas é Y para cá, X para cá. Aqui embaixo eu tenho uma roda. Essa roda também reage. Então essa é uma reação da roda 1. Aqui eu tenho outra roda. Essa roda também reage. Vou chamar de reação da roda 2. E aqui eu tenho uma outra reação. Vou chamar a reação da roda 3, que é o que o desenho está mostrando para nós aí. Notem que as rodas eu coloquei aqui sobre rolamento, tá vendo? Porque aqui é livre na horizontal, né? A única coisa que tem é a reação na vertical. Muito bem. Aí o que acontece? Quando essa força-peso empurra a caçamba para baixo, eu tenho aqui o quê? Uma barra, né? Uma barra que está segurando esses dois pontos aqui, ó. Que é o pistão de elevação. Então, o que acontece? O pistão de elevação, ele... Aqui é o ponto B, né? O pistão de elevação, ele gera para mim uma reação aqui, ó. Então, é uma reação B, tá? E no ponto C também tem reação, chamada de reação C. Muito bem. Só que notem que a minha componente é Y e X. Então, teoricamente, eu teria que fazer o quê? Uma decomposição vetorial para cá, que é o RBX, e uma decomposição vetorial para cá, que é o RBY. Tá certo? E aí, o RC, eu também tenho uma decomposição vetorial para cá, que é o RCY, e aqui eu tenho uma reação chamada de RCX, tá? Muito bem. O que acontece? Olha só. Notem o seguinte. Quando a caçamba está lá em cima, ela forma peso nessa alavanca aqui, ó, nessa haste. Então ela empurra o ponto CX para lá. Mas também quer empurrar o ponto AX para lá. Se ele quer empurrar o ponto AX para lá, evidentemente que eu vou ter o quê? Uma reação AX aqui segurando a caçamba. Porque se eu não estiver segurando os dois pontos, a caçamba cai. Certo? Ela abre as pernas, que nem aquelas cadeiras velhas, né? Quando você senta nela, aquelas cadeiras de plástico, que vocês compram aquelas cadeirinhas de R$ 1,99, vocês acham que é uma vantagem enorme, mas vocês usam 2, 3 dias, deixam no sol, ela resseca, e as pernas dela abrem tudo e quebra. Alguns caem até com a cadeira, né? Mas enfim, a perna da cadeira abre como os dois pontos C e A, eles abririam também. Mas quem está segurando são essas reações aqui, ó. Então, tá vendo como que é complicado a gente determinar o valor das reações nesse exercício aqui? Porque tem muitas reações. Eu tenho uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa daqui eu não conto. 8, 9. 9 reações. São muitas reações. Mas, se eu fosse começar um exercício desse, por onde eu começaria? Né? Por onde eu começaria? Eu teria que escolher um termo aí para ver por onde que eu poderia começar. Eu poderia começar, por exemplo, aplicando o momento no ponto A, certo? No ponto A, para descobrir o valor da força dessa barra.
Se eu sei o valor da força RB, é a mesma força que RC, porque a barra é a mesma. Então, o que acontece? Se eu descobrir o valor de RB, eu acho o valor de RC, porque a barra é a mesma. Se a barra é a mesma força que faz aqui embaixo, é igual. Tá? Aí fica fácil, né? Então, eu começaria pelo ponto A. E depois eu ia distribuindo pro resto aí. Tá? Mas isso aqui vai ficar para uma outra aula, porque demanda muito tempo. E o nosso foco aqui é diagrama de corpo livre. Então, olha só. Vamos ver um próximo aí, né? O próximo diagraminha. Vamos lá. Deixa eu ver um próximo. Da caçamba nós já fizemos. Ah, esse é legal, hein? Muito bem. Tá vendo que isso daqui é uma treliça? Então, o que acontece? Olha só. Esse daqui eu vou fazer por completo para vocês, tá? Então, olha que coisa legal. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. Aqui, notem que essa treliça aqui é uma treliça de uma ponte. E esses membros, né? A gente chama de membros. Membros são essas barras do meio aqui, tá? De ponto de fixação. É igual a treliça que nós temos aqui no Rio Mogi Guaçu. Deixa eu ver se tem outra. Ah, esse é legal também. Pô, esse também é bacana. Nossa, melhor ainda. Opa, tem uma treliça boa aqui também. Bom, então vamos lá. Olha que coisa legal. Essa treliça, ela está presa no ponto C, tá vendo? Está presa no ponto C e no ponto B, tá? E no ponto B. Muito bem. Então, olha só. Todo o peso da ponte, ela é o quê? Ela é sustentada por esse cabo que vai de A até B. É um cabo de aços aqui. Então, eu tenho uma carga de 4 kN aqui, afastado 4 metros do ponto C, e tenho uma carga de 3 kN afastado 2 metros do ponto C. Tá? Uma altura de 2 metros e um comprimento total de 6 metros. E eu tenho aqui o ponto C e o ponto A. Muito bem. Então, olha só. O que nós precisamos fazer é montar um diagrama de corpo livre disso, né? Dessa treliça aí. Vamos lá, então. Vamos montar. Então, deixa eu deixar aberto um pouco aí que eu preciso ver o desenho.
já fiz o desenho, já coloquei o desenho na lousa, tá? Então olha só como é que ficou a minha treliça aí. Eu tenho um ponto C, que ele está preso, e um ponto B que está preso. O ponto A é o ponto do cabo que está segurando a treliça, e eu tenho duas cargas, uma de 7 kN e uma de 4 kN distribuída dentro da minha treliça, tá? Muito bem. Então, gente, olha só. O que nós vamos fazer é um diagraminha de corpo livre, né? Então, vamos lá. Diagrama de corpo livre. Notem que essas duas cargas aqui, ó, ela cria uma reação aqui, ó, chamada de RCY, tá? E se não fosse esse cabo, o que ia acontecer com a treliça? Ela ia escapar. Se eu tirar o ponto daqui, a treliça ela vem para a esquerda. Se ela vem para a esquerda, a minha reação é para cá, ó, RCX, tá? Aí, eu tenho uma outra reação aqui chamada de RBX. Muito bem. Então, olha só. O que nós precisamos fazer é descobrir qual é o valor da tração do cabo. Se eu souber quanto vale a tração do cabo, eu sei quanto vale as reações. Porque, olha só, se eu aplicar as equações de equilíbrio aqui, seja somatória de força em X ou somatória de força em Y, eu vou ter várias incógnitas, tá? Então, o que é a ideia aqui? A ideia é eu aplicar o momento no ponto fixo, certo? Que é aqui. Eu aplico o momento para a esquerda, momento C, e abro a equação. Então, eu vou dizer o seguinte. Somatória de momento no ponto C, virando no sentido anti-horário positivo, igual a 0. Tá? Muito bem. Isso daqui está virando sentido anti-horário. O 3 está para baixo. Então, é menos 3 vezes a distância do ponto, 2 metros. O 4 está jogando para baixo. Isso daqui vira anti-horário. Então, menos 4 vezes a distância, 2, 4. Tá? Agora, eu vou em A. Em A é o seguinte. Quem é A? Quem é tração A? Tração A será, eu vou ter que fazer uma decomposição em Y e uma decomposição em X. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Primeiro eu vou decompor em Y. Y é assim, ó, tração A. Em X, tração AX e AY. Tá? Então vamos lá. Olha só, primeiro eu vou levar ela para Y. Então, para Y ela é positiva. Então é mais tração A, certo? Para mim levar ela para Y, o que eu faço? Eu faço seno de 30, tá? Seno de 30. Agora, eu preciso levar a tração para X. Para X também é positivo. Então, é mais tração, certo? Vezes cosseno de 30. Cosseno de 30. E aí acabou, gente. Aqui em cima não, porque o cabo, eu falei para vocês o seguinte, que se eu descobrir o valor da tração do cabo, a força que o cabo faz no ponto A é o mesmo que no ponto B. Tá? Se eu souber quanto vale o cabo no ponto A, depois eu descubro quanto vale a tração do cabo no ponto B, tá? Então tem que ser uma coisa de cada vez. Igual a 0. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 vezes 2, 6. Menos 6. Menos 16. Aí o que eu faço? Mais tração A que multiplica. Seno de 30, então fica lá. Seno de 30 é meio. Que multiplica a 0,5 mais cosseno de 30.
cosseno de 30. 0,866. 0,86. Tudo isso é igual a zero, tá? Agora eu vou somar esses dois aqui, que vai dar 1,36. Então vai ficar menos 16 com 6, menos 22. Mais tração A, né? Tração A, soma esses dois, então vai ficar 1,36 igual a zero. Esse número está negativo, então tração A é igual a mais 22, esse está multiplicando, dividido por 1,36. Então, a minha tração A será igual a 22 dividido por 1,36. (16,1). 16, né, gente? 16 Newton. Isso é o valor da minha tração. Então, a tração em A quer dizer 16 Newton, tá? Tração no ponto A, 16 Newton. Agora, quilonewton, verdade, obrigado, viu? Quilonewton, obrigado. É que eu esqueço às vezes. Bom, aí, gente, o que eu vou fazer? Vou apagar tudo aqui, né? Eu preciso de espaço. Eu gosto da lousa da faculdade, porque a lousa da faculdade tem quase uns 5, 6 metros de comprimento, né? Então eu posso escrever à vontade. Agora minha lousa aqui é pequenininha, dá 1 metro de comprimento. Aí fica difícil, hein? Só se o Romildo me der uma lousa nova de presente, aí eu vou ficar feliz, né? Uma lousa grandona. Então, olha só. Aí, eu achei a tração lá. Muito bem, agora eu vou focar nesse ponto C. No ponto C, eu vou começar por x. Então, eu vou pegar as equações de f de x, positivo para a direita, igual a zero. Quem pertence a x? RCx pertence. Quem mais? RBX está fora, porque eu peguei a tração no cabo, então eu não vou precisar dele agora. Mas se eu quiser ir lá, dá para ir, viu? Se vocês quiserem colocar, tá tudo bem, mas eu estou olhando só a tração aqui em cima. Esquece o resto por enquanto. Aonde que eu parei? Tá. Aí eu tenho menos a tração AX, mas quem é a tração AX? A tração AX é o seguinte, olha só. A tração AX é menos 16 que multiplica por cosseno de 30, tá? Em x acabou, não tem mais nada, ó. Então, o que vai fazer? Igual a zero. Aí, o meu RCx é igual a 16 cosseno de 30, negativo, jogo para lá, fica positivo. Então, vai ser cosseno de 30 vezes 16. 13,85. 13,85 kN. Então, o RCx vale 13,8. RCx é igual a 13,8 kN. Muito bem. Vamos achar o RY agora. Somatório de força em Y, positivo para cima igual a zero. Para cima, o que eu tenho? RCY. Que mais? Para baixo, o que eu tenho? 3 e 4, 7. Menos 7. Certo? Aqui, TAY.
para cima é positivo, mais. Quem é TAY? É 16 vezes seno de 30 igual a zero. Tá? Então vamos ver como vai dar esse negócio aí. Então vai ser RCY menos 7 mais seno de 30 vezes 16. Então é seno de 30 vezes 16, dá 8. Menos mais 8. Igual a zero. Aqui o RCY igual a mais 8. Igual a zero. Mais 1, né? Mais 1. Igual a zero. RCY igual a menos 1 kN. Aí vem uma pergunta bacana. Por que deu menos aqui, negativo? É simples de entender. Eu adotei o RCY para cima. Só que ele está invertido, é para baixo. E faz sentido. Porque, ó, aqui é o meu ponto que está segurando a ponte. Se eu tirar o ponto B daqui, a ponte, ela vai girar para cá, ó. Para cá. Então, ela vai contra a orientação que eu coloquei. Por isso que dá menos 1. Tá? Aí é só dizer que RCY é igual a menos 1 kN. Por que menos 1? Porque está dizendo que esse vetor é invertido. Certo? É isso. Tá? Aí, lá em cima, vamos resolver aquele pedacinho lá, né? Então, vamos lá. Tomara que essa lousa aqui aguente até o final do expediente, porque do jeito que está indo as coisas, eu acho que, viu? Vai longe essa quarentena, hein? Bom, então vamos lá, ó. Esse é o meu ponto B. Certo? Aí eu tenho uma força que vem de A para cá, que é uma tração de A para B, certo? Mas aqui eu tenho uma tração que vai da onde? De B até A. Tração DA. Posso escrever assim? Posso. Porque a tração no cabo é igual nesse ponto ou nesse ponto. Tanto faz. É igual. Tá? Então, relaxa. Fique tranquilo. Muito bem. Aí o que acontece? Como que eu escrevo a reação aqui? A reação, se ele puxa para cá, eu tenho que escrever isso perpendicular. Tá vendo? Ó? Perpendicular. Quem que é esse cara aqui? É o RBX. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Isso daqui está puxando o conjunto para onde? Para baixo. Se está puxando para baixo, eu tenho uma reação para cá, ó, chamada de RBY. Porque, ó, o cabo puxa, ele puxa para baixo. Então, olha que coisa interessante. Aqui embaixo eu tenho um ângulo de 30. Então, aqui em cima, o ângulo é o ângulo de 60. Tá? A tração de A para B, nós achamos, é 16. E de B para A também é 16. Então, isso daqui, a tração é igual a 16 kN. Muito bem. Então, agora ficou fácil de resolver, né? Se eu quiser saber quanto vale RBY, o que eu faço? Para mim saber quanto vale RBY ou RBX, tanto faz, para mim saber quanto vale RBY é a componente Y. Então eu pego a equação Y. Tá? Equação Y. Então como é que vai ficar esse negócio aqui? Menos 16, certo? Menos 16. Para mim decompor ela para Y, cosseno de 60. Mais RBY. Mais RBY igual a zero.
Tá? Então, R, B, Y é igual. Isso daqui é negativo. Vou jogar para lá, vai ficar positivo. Então vai ficar cosseno de 60 vezes 16. Dá 8. Então, RBY é igual a 8 kN. E Rx e X, como é que eu faço? Bom, X é somatório de F de X. Direita, positivo igual a 0. Para X, como é que eu faço? Eu pego a mesma força de 16, positivo agora, né? É isso? Então é 16 vezes. Para mim decompor ela para X, seno de 60 vezes seno de 60 menos RBX igual a 0. Então, o RBX está negativo, eu vou deixar positivo. RBX, que eu vou jogar para lá no sinal, né? E multiplico o seno de 60 vezes 16. Então vai ser seno de 60 vezes 16. 13,8 kN. Tá? Tá aí, gente. Não é tão complicado assim, né? Não é tão complicado. É só uma questão de treinar um pouquinho, de pegar e montar o diagrama de corpo livre de uma forma que a gente consiga visualizar todo o processo, né, das cargas que estão atuando em cima da nossa ponte, tá? Se eu fizer isso, então dá tudo certo no final. É só uma questão de paciência, né, gente? Só uma questão de paciência. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. As equações de equilíbrio. Eu já passei para vocês as equações de equilíbrio, né? Aqui já é um exemplo completo, tá vendo? Esse exemplo é bem interessante, ó. Esse exemplo tem a reação B, tem a reação A, tem uma força aqui de 600 que está inclinada e está numa distância de 0,2 do ponto A até o ponto B, né? Então tem uma paredinha fina aqui, ó. E em cima do ponto B de bola eu tenho uma carga de 200, né? E em cima do ponto D de dado eu tenho uma carga de 100. Então, eu vou fazer mais esse exercício, apesar de que já está quase na hora, né, gente? Até eu subir o vídeo para vocês lá. Eu já estou um pouco cansado. Vocês estão cansados também ou não? A cabeça nem está funcionando mais. Quem? A cabeça nem está funcionando mais. A cabeça não está funcionando? Imagina, William. Isso é gostoso, cara. Automático. Você não quer ser engenheiro? Engenheiro é assim mesmo, velho. Você vai ver daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e vai dar risada. Você vai falar assim, nossa, como era fácil. Então, gente, é assim. Eu também estou cansado hoje e a garganta minha está doendo muito, sabe? Eu não estou conseguindo falar muito bem, tá? Então, eu acho que eu vou encerrar por hoje. E aí, se vocês quiserem, aproveitem o tempinho aí, baixa o exercício lá que está no portal e já começa a fazer. Sabe por quê? Nós vamos fazer duas tarefas, tarefa 1 e tarefa 2. Eu deixei 2 exercícios lá bem facinho para vocês fazerem, tá? Aproveitem, façam o exercício, mas não deixe para fazer nas últimas horas não, porque aí o que acontece? Aí fica todo mundo desesperado. Eu não vou receber depois do prazo, tá? Porque eu estou dando 15 dias para vocês fazerem. A avaliação P1, nós fizemos muito mais exercícios do que a P2. Então, quer dizer, a gente está dando uma aliviada agora. Eu acho que todos os professores perceberam que, além de você estar cansado, a gente também está cansado, viu? Não é fácil não, né, gente? Realmente é meio difícil, né? Bom, então... eu me despeço de vocês, agradeço a participação, tá? E o que eu posso dizer para vocês é que vocês se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.
E já vou subir o vídeo para vocês lá, tá?